Resenha Esportiva. Fala, Zé! Sim, torcedor amazonense, quando são 12 horas e 9 minutos, tá certo, Mel? Na bela, sorridente, gostosa capital amazônica, uma capital do futebol de muitas fofocas. Mas eu trouxe ele aqui não é para falar de fofocas, mas da parte jurídica que mexe com o futebol amazonense. E, atenção, hein, primeira mão, o julgamento que seria na terça, doutor Luiz Cláudio, passou para quarta-feira no mesmo horário, tá ok? Outro assunto agora, gente. O jogo entre Nacional e Fart Clube será realizado antes da última rodada e não depois da última rodada, ou seja, na 14ª. Entre a 13ª e a 14ª será marcado amanhã pela Federação Amazônica de Futebol e os clubes interessados nesses jogos. Portanto, polêmica, porque tem clube que acha que vai se beneficiar Nacional, Fart Clube, vão ver, né? Por isso que eu não quero deixar. Mas deixa eu, antes de chamá-lo, né, dizer que o Nassa e o Tricolor de Aço, problema com Charles, jogo cancelado ou foi suspenso. Futebol amazonense tá difícil, gente. Anunciaram ali, torcedor, volte, domingo, 16 horas, o jogo do Nassa. Meia hora depois, não terá jogo. Aí dizer pro torcedor, olha, não há jogo, foi suspenso. Mas, enquanto isso, no outros jogos, o Penarol perde mais 2 pontos por não saber bater por penalidade. E o que tu acha disso? O Princesa, mais um empate, seu presidente diz, como gosta de empatar esse meu time. Ele é nosso irmão. Manaus assusta e se aproxima dos líderes, ou melhor, do terceiro, quarto colocado e agora do segundo também. 3 gols poderia colocar o Manaus na segunda posição. Holanda, futebol bonito no segundo tempo, surpreende o Galo, muito desfalcado por lesões e por cartões amarelos, e leva de 3. É verdade. Eles não gostam, mas temos que falar, afinal temos 2.300.000 habitantes, né? O Flamengo mais amado, mais odiado, aquele que todo ano o doutor Luiz Cláudio vai lá, leva o menino e bate foto no Maracanã. Flamengão, se aproxima do título. Coringão na frente, 3-0, tá difícil pra Macaca. Internacional se complica em casa, empata e vai decidir no interior contra o Novo Hamburgo. Cruzeiro e Atlético, um empate de 0-0. Existe um grande clube. Bom, deixa eu pedir agora boa tarde dele, que ele fica aqui nervoso, ele quer entrar no tema. Doutor Luiz Cláudio Chaves, apenas o seu boa tarde. Boa tarde, Zezinho. Satisfação de estar aqui na Difusora, conversando com você e com os amigos aí. Sabe por que eu digo isso? Porque nós vamos entrar no tema, né? Quer ver o convidado, ele já... Não, eu quero só dizer para todo mundo que eu só tenho um time no mundo, chama-se Nacional Futebol Clube. Se jogar Nacional e a Seleção Brasileira, eu sou Nacional. Ok? Né? Só para registrar. Vamos lá, falando em registro, olha só quem já nos acompanha. Juninho, vai ser um bom árbitro, hein? Juninho. Elias Abençu, ele adora o Nassa. Vanderlei Mesquita, Vandeco, tá fazendo gols, hein? Vandeco em todos os Antônio Monteiro, Alexandre Soares, Edinho, sabe quem é Edinho? Edinho Canutama. Um abraço, Edinho. Ele é nosso irmãozinho. O Canutama fez o gol lá Ele tá lá na Paraíba. Fábio Gomes, um abraço. Glauber Ribeiro. E ali, rapaz, no nosso Instagram da Difusora, meu irmão, só vejo passar coração, viu? É sinal que tá... Vai ver que até a patroa tá te assistindo, hein? Tá vendo os Smurfs lá com o meu garoto pequeno, levou pro cinema. Mas, Luiz, vamos lá. Primeiro, no sábado, aquela situação. Como é que você viu aquela situação? Se você estivesse ali, você daria seguimento do jogo ou você
suspenderia? Não, eu acho que a decisão de suspender a partida acho que foi acertada. Eu estava com meu coração apertado e não sabia o que era. Eu nem fui ao estádio. Não, eu vou ficar em casa, vou ver pela TV. Eu não sabia, eu estava com um pressentimento ruim para aquele jogo. Nem fui, nem era assim nada de campo. Mas achei ali que, digo, não, eu não vou acabar discutindo com esse pessoal por causa de negócio de tribo faixa, tá, essas coisas. Então eu decidi não ir. Então, aí mal começa o jogo, teve aquela cena Na tua visão da televisão, foi certo suspender. O errado foi anunciar logo o jogo no domingo. Não. Eu acho que são duas coisas distintas, na minha opinião. Eu acho que a suspensão da partida foi uma coisa, não havia o menor clima para continuar aquele jogo naquele momento, e é uma coisa prevista no regulamento. Então havia um fator impeditivo que determinava, se impunha aí a suspensão da partida. Mas aí, desdobrando o tema, eu acho que o regulamento tinha que ter sido cumprido, o regulamento da competição. E no primeiro momento, e diz que deve ser jogado em 24 horas, em até 24. E no primeiro momento, tomaram uma decisão acertada aí de transferir o jogo para o dia seguinte, 24 horas após, porque tem previsão expressa no regulamento quanto a isso. Então, poxa, acertaram. Aí logo depois recebi a informação que tinha ficado, até fiz algumas ponderações, eu acho que essas ponderações ajudaram, humildemente, acho que ajudaram a decidir. Você já imaginou colocar esse Nacional e Faixa, porque não tem data. Aí você coloca esse jogo, quando já estão definidas ou um jogo antes? Ou uma roda, por exemplo, todos já acabaram os seus jogos. Aí vão o Nacional e Faixa fazer um jogo. Pelo que tudo indica, o Faixa vai se classificar para a semifinal, vai ser ali na Bacia das Almas, no último jogo, ali no último chute, entendeu? Olha que o Elisa Bissu está te ouvindo. Não, é uma previsão, aí eu só estou falando com base nos resultados até aqui, né? Das partidas, dos jogos, do desempenho das equipes. Então eu acho isso assim, os times já entraram desgastados numa semifinal, inclusive os outros dois já estão ali descansando, aí Nacional e Faixa vão fazer um jogo pegado, valendo tudo ou nada, entendeu? Então isso é prejudicial para os dois times. E outro aspecto, se já não estiver valendo nada, se ambos já estiverem classificados para o G4, nós podemos ter aquela célebre escolha de adversário, que pode acontecer. Muita gente acredita que aconteceu isso no ano passado. O Faixa jogou com o time misto contra o Rio Negro, porque se perdesse, jogaria com o próprio Rio Negro, talvez tenha apostado de o Rio Negro ser mais fraco. Quase que eles perdem para o Rio Negro depois. Doutor Luiz, olha só. Abraão Ezel, boa tarde, meu amigo. Estou só ouvindo seus comentários. Sucesso. Um grande abraço do seu amigo Abraão, treinador de goleiro do São Raimundo. Um abraço, Abraão. André Lima. Adalberto Gomes, o GG, rapaz, tá na escuta. Tá lagrimando no copo de cachaça. É verdade. Mandando abraço para o doutor Luiz Cláudio, Rubivaldo Oliveira, Maria Amélia Stone. Sabe quem é? É a professora Amélia, esposa do nosso legenda Arnaldo Santos. Um abraço para ela, que o Arnaldo está nos ouvindo nesse momento, tá bom? E nos assistindo, né? Glaucio Ribeiro, Zezinho, nasce parte, afinal, que dia vai ser? Será resolvido amanhã. Já me falaram que entre a 13ª a 14ª. Essa é a situação. Ivânia Regina, um abraço, Zezinho. Estamos assistindo. Pô, uma turma legal, né, cara? Deixa eu ver quem que tá mandando um abraço para todos nós aqui. Sérgio Mendonça, olha, um abraço, Zezinho. Diga pro doutor que essa ambulância não tem mínimas condições de estar no estádio. Eu vou já explicar, gente, por que não houve o jogo entre Nacional e Faixa. Falei há pouco, o Ivan da Silva Guimarães me passou todas as informações. O que acontece? Os jogos na arena, ele não tem custo para os clubes. Tudo 0,800. O corpo técnico da arena. No domingo não haveria mais condições. Eles não pensaram na hora. Então foi tudo apressado depois que chegaram só, gente, amanhã é assim assado. Por isso não houve jogo. Teria que PM ser convocado. Não sabe que tem que mandar ofício, não é isso? Mandar ofício para o jogo tal, né? Então essa foi a explicação do Ivan. Portanto, você ô Sérgio, essa foi a respeito da ambulância.
Bom, me ajudei, o Desfibrilador. ele é da FAF. Ele vai para os jogos, certo? Fica lá no mesário, aquele quinto elemento que faz parte, né? São 3 árbitros, o quarto auxiliar e o quinto é o delegado do jogo. Ele fica na mesa dele. Quando há algum problema, pega lá, tá bom? A ambulância, aí que é um problema. A ambulância completa, ela custa R$ 1.200. De 900 a R$ 1.200. Né? O que é completa, doutor? Aquela ambulância grande, com todos os profissionais e tal. E essa é mais em conta para o campeonato. Bom, é uma das explicações. Doutor... Não, mas essa despesa aí deveria correr por parte do mandante da partida, que não era o Nacional. Da ambulância é. Não. O mandante da partida era o FAST. Não, eu sei, tô dizendo. Então o FAST que tinha que colocar, se alguém tinha que colocar ali uma ambulância melhor, duas, né, ou que duas, ou 3, ou 10, ou uma, era o FAST FAST que era o mandante da partida. Aí o Nacional não tem nada com isso. Outra coisa, não, ninguém está acusando o Nacional de nada. Mas é bom que se diga que a responsabilidade de cada jogo é do mandante. Dos mandantes. É bom que se diga. Nesse caso, foi o FAST. Uma rodada dupla... Não, eu só estou dizendo isso assim e ponto. Ó. É um fato do regulamento do campeonato. Então, o mandante é que tem que arcar com essa despesa aí. Se era boa ou ruim, se é possível ou não, isso aí cabia ao mandante da partida, que era o Nacional Fast Clube. Não o Nacional número 1, o NFC verdadeiro, o Nacional Futebol Clube. Entendeu? Olha só. Não, outra coisa, essa justificativa da federação, não pode, então a federação assume que o regulamento não pode ser cumprido. Porque tem que mandar o ofício. Então mande o ofício. Responde, entre em contato, porque o regulamento da federação, então não põe isso, olha, não vamos pôr, porque não vai poder ter tempo para 24 horas realizar a partida, porque não vai poder chamar a polícia, porque não vai o quadro da... Então não ponha no regulamento esse item. Entendeu? Se não pode ser cumprido... Daqui a pouco o regulamento vai ser debatido de novo. Deixa eu dar uma notícia aqui boa para a torcida do Tricolor e todos aqueles que gostam desse rapaz que é muito amado pelos jogadores, dirigentes e torcedores. Do Tricolor de Aço, o menor dos males, sem risco de sequela, após parada cardíaca, jogador posa para foto. Portanto, o nosso Charles não corre risco, né? Piores que estavam... A gente não tem acesso aos laudos, né? Para saber o que houve ali, para ter aquela convulsão. Porque, rapaz, eu já joguei, já futebol, assim, claro que não profissionalmente, mas já vi inúmeras vezes jogadores dar cabeçada um no outro, né? E dificilmente acontece o que nós vimos ali. Foi uma cena impactante. Rapaz, eu assistindo ao jogo pela TV, eu cheguei até meio pior. Quando a doutora Régia lá e o médico do Nacional começaram a massagem cardíaca... Aí eu pensei que o Charles, infelizmente, ia falecer ali em campo. Rapaz, foi uma... Eu fiquei... Rapaz, porque eu gosto dele, sabe? Eu acho que o Charles... E não, mesmo que não gostar, ninguém quer o mal para as pessoas, claro. Entendeu? Mas, poxa, o Charles é um jogador, assim, icônico do futebol amazonense nos últimos 5, 7 anos aqui. Eu acho que desde aquele ano de 2010, lá com a América, depois ele foi pro Penarol, depois do Penarol ele veio pro Nacional, e do Nacional, tudo bem que ele... Poxa, mas ele teve uma... Não, teve. Ele fez gols decisivos ali em 2013. Ele não foi, talvez, aquele Charles lá do Penarol. E lá no Penarol ele era mais de meio time, ele sozinho. Ele era o cara lá no Penarol. Então, não foi esse jogador. Mas mesmo assim, no Nacional, não dá para dizer que ele... Eu acho que ele teve sucesso no Nacional. Tal e qual o nosso professor Maneca, nos auges do Nacional, eu falo do meu período que eu estava lá com o professor para trás. Aonde estava o professor Maneca, tinha um cara espetacular com ele, que era o doutor Evandro Farias. No Penarol, o Charlie foi importante, mas tinha um cara que foi muito importante com ele, que era o Felipe. Que jogava naquele corredor, que foi lá para o Nacional e também se deu muito bem. Doutor, deixa eu falar aqui. Final infeliz. Era uma vez 10 anos após ficar sem divisão. São Raimundo caindo no estadual. Que coisa triste, mas não foi jamais surpresa para ninguém.
Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Teu pai esteve lá, foi um auge mesmo, ele, Ivan, Lana, Roberto Costa divulgando. Como é o nome do preparador físico que fez o hino? Aí era o da Silva no início, aí depois ele virou supervisor e veio o Ronaldo Sperry. Então essa turma toda foi muito importante. E como é que tu viu? Eu assisti o jogo do São Raimundo. Rapaz, a torcida queria um gol para comemorar, né? Nem para vitória já, pela qualidade que o clube, a equipe chegou numa descendência assim incrível, né? E eu estive nesse último jogo, 3-0 foi pouco, porque tem um bom goleiro mesmo. O goleiro do São Raimundo é meio time nisso tudo. Mas olha, Zezinho, quando o time tá mal e começa a sofrer tomar muitos chutes no gol, bombardeio, é natural que os goleiros apareçam, se sobressaem, porque vão tantas bolas no gol, eles pegam uma no pé. Todos os goleiros que se jogavam contra o Santos, lembra na era do Pelé? Aí o Santos dava de 5, 6, mas podia ter dado de 15. Mas agora o goleiro fechou o gol, mas tomou de 5. O nome dele é tipo uma ave que jogou contra o Santos, foi grande. Como é que é o nome dele? O Nacional? Não, no futebol brasileiro, na era do Pelé, quando ele enfrentava o Pelé, rapaz, ele se transformava. O Nacional, meu amigo, eu sei. O Santos é realmente... Tá bom. Olha, deixa eu falar, Zezinho. Só dar um toque aqui, a turma que está acompanhando, senão ele desliga. Olha só, Manel Mota, um abraço a todos vocês. Zeg Deg, lá de Manaus. Meu amigo Zeg Deg, meu amigo. Zé, um abraço para você. Argeu San Martin está nos assistindo. Boa tarde, Zé. Boa tarde, doutor. Adalberto Gomes está escrevendo uma coisinha aqui. Vamos lá. Kaiser que ele quer? Não. Ele diz um absurdo essa desculpa em relação ao custo da ambulância. Nos deixa apreensivos. Quanto ao comportamento irresponsável dos mandatários do nosso futebol, Zezinho e doutor, o que aconteceu foi vergonhoso. Aquilo, ver o que ele escreve mais aqui, o nosso Adalberto. Aquilo, tá bom, a ambulância, aquilo não é uma ambulância, aquilo é um carro velho, né? O Estatuto Torcedor deveria entrar em ação para evitar esse problema dessa ambulância, que é um verdadeiro sacrifício para levar qualquer doente. Edson Dinho está nos assistindo, um abraço. Não, eu nem vejo aquilo como ambulância, eu vejo aquilo como um carro de transporte, né? Porque o conceito de ambulância é outro, né? Mas veja, a responsabilidade de colocar a ambulância lá é do mandante. O mandante não era o Nacional, o mandante era o Fast Club. Então, quem tem que responder sobre isso não é a federação, não é o Nacional, é o Fast. Então, pelo regulamento, o mandante da partida é que disponibiliza. Tu viu como é que aconteceu o lance? Quando o destino tá Rapaz, eu achei até um lance bobo assim. Não, mas tu viu? Nem foi uma cabeçada forte. Não, tu viu por que aconteceu isso? Não. Foi de meio de lá. O lateral, o fiscal marcou em favor do Nacional. Quanto que o jogador do Nacional cabeceou a cabeça, não tocou na bola. Não. Certo. Aí o árbitro vai, não, é para o Fast Club. Aí o jogador alça, né, do estoque, acontece até que é bem. Se o lateral tivesse sido marcado direito do Natal, seria contra não teria. Doutor, essa questão agora do que você está falando da ambulância, né? Então essa é o grande mal do futebol. Não, mas isso aí é uma consequência, né? Esses custos, a gente sabe que às vezes os clubes não têm como arcar. Uma ambulância realmente, imagina. Qualquer coisa aumenta as despesas, né? Eu compreendo essa parte. Explica, mas não justifica. Acho que isso deveria ser previsto antes de iniciar o campeonato, né? Enfim, o que eu acho assim mais importante esse ano, Zezinho, do futebol amazonense, é esse equilíbrio. Esse equilíbrio do nosso futebol. Você tem aí 5, 6 equipes aí disputando 4 vagas. E acho fantástico. E acho, por exemplo, o time do Holanda, assim, não merecia estar naquela posição em que se encontrava. Você é um time acertadinho, é um time que se tivesse um condicionamento físico melhor, na minha opinião, ele teria criado mais problemas e estava mais em cima na tabela. Porque você for observar, o Holanda perdeu vários jogos
Deixa eu entrar, sabe de onde vem? Lá da tua terra. Manacapuru. Terra maravilhosa. Eu passei 7 anos da minha vida. Torcedor na linha, boa tarde. Boa tarde. Eita, Ismael, que alegria, rapaz. Que isso? A noite foi boa, hein, Dia do Trabalhador. Você está nos falando aonde? Eu tô aqui da Limeira, aqui no município de Manacapuru. Olha, que lá, como é seu nome? Giovanni. Giovanni, eu tô aqui com o doutor Luiz Cláudio, foi juiz vários anos aí, né? Tá lembrado dele? Tô em Fanamonte. Só que eu moro na zona rural, né? Eu não moro na cidade, mas em Fanamonte, doutor. Ok. O que você quer falar na radiodifusora? Qual é o teu assunto? O meu assunto é o seguinte, eu sou torcedor do São Raimundo e quero perguntar, principalmente aí de vocês que são ligados ao futebol, o que fizeram com o São Raimundo? Porque o São Raimundo... Deixa eu te explicar uma coisa. O São Raimundo não iria participar da competição. A diretoria disse, olha, nós não temos condições de participar. Apareceu um diretor e disse, olha, deixa que eu coloco, né? E ele acertou diz ele, com o prefeito de Fonte Boa, né? Para entrar com a equipe, né? E o que aconteceu? Trouxe um monte de jogadores lá do município. As coisas não deu certo. Trouxe outro jogador, não foi dando certo e o São Raimundo caiu nessa situação, amigo, tá bom? Pois é, rapaz, porque olha, o São Raimundo tem uma história no futebol amazonense, né? Hoje nosso futebol não passa nem mais pelo futebol do Acre. É verdade, meu amigo. São Raimundo foi tricampeão do Norte, ganhando do Paysandu lá dentro de Belém. Foi grandes tempos. Foi o tempo do Lana, o tempo do Pessoa Maneca, do Ivan. É por isso que eu tô perguntando o que fizeram do nosso time, porque foi o único time amazonense que representou bem o nosso estado no futebol brasileiro. Até agora. Que dizem isso. Valeu, meu amigo. Parabéns pelo Dia do Trabalhador, tá bom? Um abraço a você. Todo dia que eu ouço a rádio aí e a resenha é um sucesso, tá bom? Obrigado, mano. Só tô ligando por isso mesmo. Um abraço aí a todos. Ok. Deixa eu ver se tu entra com o meu celular aqui. O Dinamite tá na linha. Arnaldo, Ismael, vê aí. Alô, Dinamite. Olá, Zezinho, boa tarde. Opa, boa tarde, olha aí. Tem um nome. Nosso irmãozinho. Aqui o doutor Luiz Cláudio tá aqui conosco, né? Falando de futebol. Sou fã do Dinamite, o pai dele. Bom menino, só tem um defeito, tá em experiência com a namorada há 8 anos. Ele não resolve casar menino. Pô, Zezinho, você fica alimentando a cisânia aqui, Zezinho. Não que eles inventaram, a juventude não tem mais compromisso. É experiência, né? Não. Aí nós estamos cobrando. Dinamite, manda brasa aí, como é que tá o tricolor de aço? Tudo bem, Zezinho. Primeiramente quero desejar uma boa tarde para você, para todos os ouvintes, para o doutor Luiz, que está aí hoje, seu convidado, um grande abraço. Aumentando a nossa audiência. E quero falar do Charles, né, Zezinho? A intenção maior. Mandar uma mensagem, né? Aconteceu no sábado, né? E ontem eu fui visitar o Charles no hospital. E graças a Deus o Charles está melhor, depois daquele susto que passamos na arena, né, Zezinho? Verdade. Que moveu todo mundo, né? Aquela situação muito triste, porque pode acontecer com qualquer outro atleta. Né? Quero agradecer à Comissão Técnica Nacional, a todos os seus jogadores por ter se mobilizado, né? Os seus torcedores em oração. Né? Isso daí é muito importante, porque ali a gente não estava tratando de um clássico, né? E sim de um ser humano, de um atleta, né? Da vida de um ser humano, até porque nós já vimos de um trauma, que foi o falecimento do Guanaí, né? Ano passado. Então, você sofrer um outro baque desse esse ano, isso daí é muito complicado para todos, né? Mas graças a Deus o Charles está se recuperando bem, está em observação, apenas com um pequeno inchaço, né, na lateral, na cabeça. Então está em observação, e creio que em 48 horas vai ter alta e já vai estar fazendo que... Dinamite, antes de passar para o doutor Luiz, que ele quer falar contigo, se tu puder mandar pelo nosso WhatsApp aí, o telefone do doutor do Fast Club, como é o nome dele, hein? O doutor Moacir. Que eu queria entrar em contato com ele para saber o que deu nos exames, né? Para nós conversarmos com ele, né? Tu teve acesso ao exame dele?
Olha, Zezinho, o que eu fiquei sabendo foi que, devido à pancada ter sido muito forte, criou um coágulo, né? E com isso ele ia ser medicado para Ver se absorve, né? coágulo, né? Sim. Verdade. A princípio, quando ele chegou, ele foi entubado, né? Foi sedado, né? Para entrar em repouso, para poder fazer os exames e tal, porque o receio era que ele entrasse em convulsão novamente, né? Mas graças a Deus isso não aconteceu, pelo que ele me passou ontem. Ele deve sair em 48 horas, porque o remédio tá fazendo efeito, né? Geralmente, o torcedor sempre nos pergunta, viu, Duscano, se o problema dele foi maior quando ele teve o choque no ar ou foi quando ele caiu e bateu a cabeça. O Charles estava totalmente consciente, né? E ontem eu perguntei se ele lembrava de algo. Ele falou que ele só lembra quando a bola foi rolada no meio de campo. Né? Porque acho que foi 1 minuto, 1 minuto e meio de jogo. Certo. Né? Foi muito rápido. Ele falou que depois do choque ele não lembra mais de nada. O que aconteceu? Doutor Luiz, fala aí com... Rapaz, eu fico feliz aí, viu, Dinamite, que o Charles já esteja se recuperando. É bom acompanhar essa questão de cabeça, isso aí não é uma coisa simples, né? E quero aqui só pontuar que teve um outro jogador do FAS que faleceu quando o FAS estava lá em Itacoatiara, foi, acho que o Wagner, né? Faleceu lá, pegou uma virose, iniciou com uma virose lá, e morreu, ninguém soube do que foi. Eu acho que foi isso aí, foi na temporada de 2007, no Campeonato Amazonense. Então, fazer esse registro aí do futebol, ano passado teve o Guanaí também, né? E a gente sempre choca porque com essas notícias, e graças a Deus o Charles está superando isso aí. Eu quero dizer a você aí, puder pedir a você que transmita a ele aí o nosso sentimento aí pela recuperação plena dele, que ele possa, o mais rapidamente possível, tá bem de saúde e depois voltar aos gramados. E esse é o nosso sentimento aí pelo ser humano, pela pessoa que ele é. E nós sabemos que é uma pessoa de excelente caráter, uma excelente pessoa. E nós estamos torcendo por ele aqui, viu? Não, eu tô desde já, eu só tenho que agradecer em nome do Charlie, em nome do Fast Club, em nome da nossa equipe. Como eu falei, a gente viu a preocupação de toda a comissão técnica do Nacional, de todos os seus torcedores, de todos os seus atletas, né? O Vitor, que foi o atleta que entrou em choque com o Charles, depois foi lá no vestiário perguntar informações, saber como o Charles estava, saber o endereço do hospital, que talvez poderia fazer uma visita ao Charles. Então a gente quer muito, independente do clássico, nós só queremos agradecer a todo o apoio de vocês, da torcida, atletas e comissão técnica. Muito obrigado desde já. Ok, Dinamite, obrigado pelo teu carinho e atenção mais uma vez com a equipe esportiva da Rádio Difusora. Um abraço, boa viagem. Peraí, vocês vão a Manacapuru, né? Não, vejam, eu acho que o nosso jogo vai ser aqui, amanhã. Eu só não sei o horário, não sei se vai ser com o São Raimundo, o que ficou definido sobre o jogo do Nacional. Não, do Nacional agora não, né? Agora vocês... mas se eu não me engano, então é o São Raimundo. Vocês vão com o São Raimundo. Eu não tenho a certeza, assim, eu vou saber hoje no treinamento que a nossa equipe... tá. Não, peraí, já tá certo. É uma rodada dupla na Arena, sabe? Primeiro jogo Holanda e Manaus, 19 horas. E o segundo jogo, Fast Clube com o São Raimundo, às 21 horas, Difusora presente, ok? Ok, eu desde já agradeço. Quem vai a Manacapuru é o Rio Negro e Itacoatiara vai o Nacional, ok? Um abraço, Dinamite. Um abraço. Viu, Zezinho? Eu acho até esse jogo, Holanda e Manaus, é um jogo decisivo. É um jogo decisivo pelo seguinte, porque se o Holanda perder esse jogo, ele praticamente fica fora ali da possibilidade de entrar. Diminui muito as chances dele. Mas vamos já comentar essa tabela aqui, que eu estou com a tabela. Porque esse é um jogo decisivo, é quase um jogo eliminatório. Depois nós vamos entrar nesse tema, que tem o outro da federação. Mas antes, o Emerson Amazônia manda um abraço para todos nós, né? Aí, do teu lado, né, Nacionalino, ele diz assim, doutor, o Fast Clube como mandante do jogo, o Fast Clube comandante do jogo vai ser punido, né? Os diretores do Fast Clube são tão rigorosos com os outros clubes. Pois isso aí, eu não diria o Fast Clube vai ser, não sei, eu só acho que isso abre
coloca em xeque o procurador do TJD da federação, aquele rapaz lá, é tão rigoroso. Meu nome dele! Fiscalização no cumprimento, nos segundos e minutos. O meu nome dele! Então agora, qual vai ser a atitude dele diante da Procuradoria lá, diante do não cumprimento do regulamento que prevê o jogo em 24 horas? Eu acho que a imprensa deveria perguntar para ele qual a atitude dele diante do não cumprimento do regulamento agora por parte aí da federação. Se vai haver alguma sanção para a federação, vai postular isso. Mas doutor... Porque demonstrou um extremo apego à norma, uma coisa kelseniana, como se a norma tivesse... você fosse analisar as coisas, independente, porque veja, a norma, a lei é um dos fundamentos do direito, mas não tem só a lei, tem a jurisprudência, tem a doutrina, tem vários outros fundamentos, outras fontes do direito. Tu está falando a respeito do presidente ou do não, que aceitou a denúncia? O procurador. Porque é o procurador, né? Que denuncia, não sei nem o nome. Doutor Vitor. É o procurador, porque é o procurador que exerce o papel de fiscal da coisa toda, entendeu? Então, o regulamento do campeonato prevê de maneira clara, inequívoca, que no caso de não poder continuar uma partida, ela deve seguir até 24 horas do dia seguinte, 24 horas depois de realizar a partida, né, no prazo máximo. Então, acho que isso deveria ter sido observado, mas graças a Deus, a federação parece que já encontrou uma solução de não deixar esse Nacional e FAST para o último jogo. Eu estou aqui com a tabela que eu quero discutir contigo. Vou dizer os jogos entre a 13ª e a 10ª rodada, para ver quem será mais prejudicado, quem será beneficiado. Eu vou citar contigo, porque o Gendo Luber mandou um abraço para todos nós. Flávia Messias, um abraço. Vitória Mota acabou de compartilhar sua participação aqui. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Zezinho. Vitória Mota, estou ligado no Resenhaço Show de Bola. Obrigado. Rafael Melo. Rafael Melo, sabe quem é o Rafael Melo? Rio Negrino. Mas já treinou, ele já foi lá pro Forte Clube, já foi pro Manaus. É o filho do doutor João Melo com a doutora... Como é o nome dela lá, que foi administradora da Suframa há muitos anos. E da TV Cultura. E da TV Cultura, né? A doutora... Foge agora o nome. Bom, um abraço para você, Rafael Melo. Bom, doutor Luiz Cláudio, vamos fugir agora que o torcedor também está muito interessado. Esta é a sua área. Saiu na imprensa que o juiz, né, tinha retirado, né, os direitos provisório de SICA e colocando o nosso parece que ele é presidente do Fast Clube, né? O vice-presidente Cláudio Nobre. Doutor, e passado esses tempos todos, eu já convidei o de SICA para vir aqui, ele disse sozinho, dá um tempo aí que qualquer dia eu vou lá. Como é que funciona isso? Tem que estar a pessoa no trabalho dele para ser notificado? Não, você sabe o seguinte, eu, como juiz de direito, eu não posso falar de decisão prolatada. Não quero ter dois depois, não. Vou entrar nesse mérito dessa decisão aí, se certo, se errado e tal. Bem, apenas eu acho aí que essa AQPEA, essa Associação dos Clubes Profissionais, presidida pelo Cláudio Nobre, com quem fui atleta de natação junto, nadamos juntos no Olímpico Clube, jogamos polo aquático junto, então é uma pessoa que eu tenho grande consideração, não só por ele, mas pela família dele, pelo pai dele, pelo seu Orleans, pela Cláudia Nobre, a irmã dele, pelo Juninho, o irmão, conheço eles todos, e de muito tempo. Então, mas a AQPEA, no que pesa se demonstrou pior que a FAF. Tudo bem que ele pode não ter tomado as decisões sozinho, que foram a maioria dos clubes, mas o que aconteceu ali foi muito grave ano passado. Imagina você pegar, que é para quem está me ouvindo aí, acompanha o Campeonato Carioca, imagina pegar Itaperuna, Bom Sucesso, Olaria, e o
os interesses desses times se sobreporem aos interesses de Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, que são os times que representam. Ainda há pouco o ouvinte aqui ligou e disse assim: poxa, mas o futebol do Amazonas não ganha mais nem do Acre. Mas claro, se os times que competem nas competições nacionais não têm os seus interesses protegidos, os times que representam o Amazonas, e você administra uma entidade pensando nos interesses dos clubes que não vão disputar nada, entendeu? Foi isso que a Aquipeia fez. Então, colocou o campeonato amazonense para o segundo semestre de 2016. Ok, com isso, nós não tivemos atividade de prejudicar os times na Série B. Veja o que está acontecendo na Libertadores esse ano, com os times argentinos. Em regra, estão todos mal. Por que eles estão mal? Houve uma greve, ficaram inativos, entendeu? Lá no campeonato deles. E quando entraram na Libertadores, os times estão sem ritmo de competição. Pois foi exatamente isso que aconteceu na Série D em 2016. Os times que não disputaram o primeiro semestre entraram na competição e foram mal. O Princesa ainda... mas e o Princesa que chegou? Infelizmente... felizmente o Princesa deu sorte, pegou um grupo mais fácil e o time que quando ele foi cruzar na segunda fase, eu não me lembro agora, acho que é do Piauí ou do sei da onde, o presidente faleceu. Imagina o financiador do time ali, como se fosse o Emil Pinheiro do Botafogo em 1990, 89, 90, o cara que bancava tudo, faleceu lá nesse time que jogou contra o Princesa. E aí o Princesa passou de fase, mas quando pegou o time que estava no grupo do Nacional, o Atlético Acreano, foi superado pelo Atlético Acreano da mesma forma que o Nacional também foi. Então, é isso. E hoje o nosso campeonato, apesar de começar no primeiro semestre, mas ainda sofre as consequências daquela decisão. Começamos o campeonato em março. Você agora na abertura do programa mencionou a final do Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, e nós estamos aqui ainda discutindo quando vai ser o jogo atrasado do Nacional e Fast, quer dizer, então isso tudo é consequência dessa decisão lá, dessa Aquipeia, que é comandada pelo Cláudio Nobre. Então veja, por isso que eu acho que a Aquipeia foi pior para o futebol amazonense do que a FAF. E olha que você defender, eu não estou defendendo a FAF. A FAF tem milhões de pecados, mas se tem um pecado da FAF, uma falha que foi definitiva, foi de dar guarida, foi de aceitar ser apenas uma entidade homologatória dessa Aquipeia. E eu vejo com receio agora o presidente da Aquipeia assumir a gestão da FAF, porque isso pode ser um desastre ainda maior para o futebol amazonense. Ok. Bom, o Rafael está mandando um abraço para você, né? Flávio Messias, essa cabeça de perfil é grande, Zezinho. Ao vivo, teu programa está ótimo. Obrigado. É que ela acha que a minha cabeça é grande, né? É porque está filmando de perto, rapaz. Eduardo Clara, pô, não deu, né, Eduardo? E a sua esposa, Jane Dias, nos assistindo. Obrigado, hein? Ok? Tá. Rapaz, a turma aqui entra... Aliás, só se o Eduardo Clara fosse mágico. Ali não tem jeito, cara. Ali não tem jeito, tá? Ali, se você levar, para aquela forma como foi organizado o São Raimundo esse ano, levar o Guardiola, não tinha jeito. Bom, doutor, eu digo uma coisa, só para nós encerrarmos esse caso da federação, que eu quero que o de Sica seja ele mesmo falando. Sim, aí vai ser intimado, tem que ser intimado lá onde eles trabalham. Tem que ser, no endereço dele que constar no processo, né? Uhum. Eu não sei se colocaram o endereço da casa dele, ou se colocaram o endereço lá da FAF, não sei. Então deve ser intimado para isso, entendeu? Mas eu acho que independente de qualquer coisa... eu não sei de qual foi o critério e nem me convém discutir o critério que foi adotado para a escolha do Cláudio Nobre para ser o interventor. Deve ser porque é o presidente da Aquipeia, mas veja... Eu ouvi falar que porque ele foi já indicado uma vez, te lembra que ele foi interventor no Fast Club? E parece que... mas aí teve a outra situação lá, que já houve intervenção na FAF, foi escolhido lá o professor Alcebiades, ex-presidente do Nacional, professor da Faculdade de Direito, entendeu? Então não sei qual, eu acho que é por ser o presidente da Aquipeia,
Mas essa Aquipé, olha, já não está o Rio Negro, o Nacional já anunciou que vai sair, o Sul América saiu, não sei, os outros clubes, entendeu? Aliás, se tem uma coisa que eu gostaria de elogiar da gestão do Thales Versosa no Rio Negro, eu acho que foi um momento assim de extrema lucidez, quando há um ano atrás, tem mais de um ano, rapaz, que o Rio Negro saiu dessa Aquipéia. Era para o Nacional ter feito a mesma coisa lá atrás, entendeu? Não fez, mas ainda pode. Tomara que saia dessa Aquipéia também. Torcedor na linha, boa tarde. Boa tarde, Zé. Opa, quem nos dá o prazer? É o Orlando aqui do Parque 10. Diga, Orlando, qual é a tua bronca? Eu assisti o jogo pela TV, sabe? Mas o que me admirou bastante nesse campeonato, uma situação que nós estamos vivendo aí de acidentes, mas eu gostei imensamente que está faltando muito na humanidade. Essa torcida do Nacional, os jogadores do Nacional, eles tiveram uma atitude belíssima ali, todos juntos ali no centro do gramado, em oração pela recuperação do seu colega de trabalho. Eu acho que é isso que enobrece, sabe? Isso é uma lição para também nossa torcida, que também é acusada de certas coisas. A vida tem que ser assim. Nós não temos inimigos, nós temos colegas de trabalho que estão lutando pela vida. Um acidente aconteceu, mas você viu aquela atitude ali, tudo. O setor médico do Nacional correu ali, foi acudir o rapaz, não tem clube, não tem nada. Então, é isso que enobrece o futebol e a humanidade. Eu duvido que vai sair na televisão, aí do fora, essa atitude que houve aqui em Manaus. Não vai aparecer. Não, apareceu ontem sim, no Fantástico, não foi? Apareceu de manhã. No esporte espetacular. Todo mundo reunido no campo, orando, a situação que o rapaz está, entendeu? Nesse ponto de vista, talvez você não pôde ter assistido, mas eu assisti e passou assim. Eu acho, inclusive, acompanhando aí o ouvinte, o torcedor, ele tem plena razão de destacar isso aí, sabe por quê? Eu acho que a torcida amazonense ontem, do Nacional, porque a gente só tinha mais era torcedor do Nacional no estádio, deu um exemplo para o mundo, porque você outro dia teve um clássico, Benfica e Porto, e a torcida do Benfica gritando que queria que o avião do Porto que fosse igual ao da Chape, que caísse, entendeu? Outra vez, lá em Santa Catarina agora, o pessoal gritando, abastece o avião para a torcida da Chape. Então, eu acho que a torcida do Amazonas deu uma demonstração de um gesto de humanidade. Qual o nome do jogador? O Charles, porque o Charles foi um excelente jogador no Nacional também. Foi ídolo da torcida do Nacional, um cara de talento, um cara de respeito. Rapaz, então, a torcida soube transcender essa questão ali da rivalidade momentânea e percebeu, teve uma grandeza maior aí, muito maior, e se solidarizou aí. Todos nós nos solidarizamos aí, eu também estava assistindo pela TV, eu fico assistindo na TV, Zé, e fico na transmissão da rádio aqui também, para saber as opiniões, para acompanhar o que está acontecendo. Obrigado, meu amigo, pela tua audiência, tá bom? Um abraço, bom dia do trabalho, tá bom? Bom, olha só, Lia Silva, um abraço, Zezinho, um abraço, doutor, tá demais esse resenhaço, show de bola. Deixa eu ver quem é que tá mais aqui mandando um abraço. Deixa eu ver aqui. Janda Metelis, um abraço. A mãe do Rafael, lembrei, a Séries Borges, a nossa amiga, gente da melhor qualidade, lembrei sem dúvida agora nenhuma, aumentando sempre a nossa audiência, o Rafael. Bom, outro aspecto que eu quero discutir contigo, vamos lá. Nós temos o Nacional com 20 pontos em primeiro. Isso. Rio Negro em segundo com 18. Manaus encostado com 18, menos 2 gols, né? Se tivesse feito 3 gols, estava em segundo lugar pelo Gol Pro, né? Terceiro, Princesa com 17, esse é o G4. O Tricolor de Aço está fora, mas tem um jogo a menos igual ao Nacional. O Nacional tem 20, pode chegar a 23. O Tricolor tem 16, pode chegar a 19, ou com empate 17, encostar no Princesa e toma a posição do Princesa, viu, doutor? Que tem 15 gols. Pro, né? Mas eu acho... Não, só para te dar um toque. Aí vem o Holanda com 14, né?
Holanda com 14, Penharol já meio que, né, lutando com 13 pontos. Jogam agora, olha aí, olha os jogos. Princesa e Rio Negro. Princesa com 17, Rio Negro com 18. Beleza? Beleza. Jogam Penharol com 13, Nacional com 20 menos um jogo. Esses dois jogos do interior, né? Nacional e Rio Negro jogam no interior. Na capital, amanhã, rodada dupla com a difusora presente, Holanda e Manaus. O Holanda 14, o Manaus com 18. Fart Clube, às 21 horas, o São Raimundo já sem nenhuma hipótese, o Fart Clube. Menos um jogo em quinto lugar, né? Menos um jogo, joga com o São Raimundo. E essa tabela, doutor, enquanto eu resolvo... Não, essa tabela agora vai favorecer o Fast, porque vai pegar o São Raimundo já rebaixado, o São Raimundo já sem nenhuma motivação, a não ser querer que termine logo o campeonato. Então eu acho que o Fast vai somar 3 pontos diante do São Raimundo. Como afinal, todas as equipes aqui somaram 3 pontos, aí menos o Princesa, lá em Manacapuru, que empatou com o São Raimundo 1-1. Mas olha, Zezinho, eu acho que um jogo que vai ser interessante, 2 jogos interessantes nessa rodada. Já destaquei anteriormente aí o Holanda e o Manaus. Realmente esse jogo aí, ele vai determinar as aspirações aí dos... Se empatar é ruim para os dois. O Manaus ganhando esse jogo, ele realmente se vai enraizar mais ali dentro do G4, vai ficar difícil tirar o Manaus de dentro do G4, ele ganhando do Holanda. O Holanda ganhando, ele entra na briga definitivamente, e perdendo, fica praticamente fora da briga, vai lutar ali com o Penharol para não ser rebaixado junto com o São Raimundo. Bom, então esse é o primeiro confronto aí decisivo dessa rodada. O outro confronto decisivo é exatamente Princesa e Rio Negro. É interessante porque são 2 formas diferentes de jogar. Esse talvez seja o jogo taticamente mais interessante da rodada. Princesa e Rio Negro. Sabe por quê? Eu acho que o alemão vai fazer aquele estilo da seleção da Argentina na Copa de 90. Vai ficar ali embaixo, com o Rio Negro todo ali retrancado, e o Princesa, por sua vez, ele tem aquele estilo de ir para cima, é um time com vocação de ataque. Então você tem um time que joga pro ataque, um time extremamente ofensivo, que só sabe jogar ofensivamente. Esse é o Princesa do Solimões. E o outro time que sabe se defender bem, se fechar bem para sair nos contra-ataques. Aí dizer assim, poxa, quem vai ganhar? Bom, não tenho bola de cristal para saber quem vai ganhar. Eu acho que vai ganhar quem aproveitar melhores oportunidades. Então o Rio Negro, se souber, porque o jogo clássico, emblemático, é esse Brasil e Argentina da Copa de 90, que dá para comparar, resguardando aí todas as proporções. Para os mais novos não devem se lembrar, mas quem tiver aí mais de 30 anos vai lembrar desse jogo aí de Brasil e Argentina na Copa de 90. Foi a melhor apresentação da seleção do Lazzaroni lá em 90. O Brasil em cima, só o Miller perdeu uns 4 gols. Ele, o goleiro da Argentina, chutou bola na trave e tal, perdeu o gol. No fim do jogo, o Maradona, que estava machucado, saiu conduzindo a bola. E não é o Carlos Martins. Não é o Carlos Martins, o Maradona mesmo, o craque. Aí o Maradona, 5 jogadores fecharam em cima dele, e inclusive o alemão, que hoje é o técnico do Rio Negro, e ele passou a bola para o Canidia driblou o Tafarel e fez o gol. A Argentina foi aos 39 do segundo tempo, foi a única chance da Argentina. O jogo inteiro, depois teve uma falta que o Maradona cobrou já nos acréscimos, que o Tafarel fez uma defesa linda. Mas, enfim, vai ser um jogo, um duelo tático. Então eu acho que vai ser um duelo de 2 times com propostas bem diferentes. Um time que é só ataque e outro time que ganhou seus principais pontos jogando na defesa, se fechando e saindo nos contra-ataques. O Rio Negro ganhou assim do Fast, ganhou assim do Nacional. Foram os principais resultados do Rio Negro até aqui na competição. Então, quando ele quis atacar, ele tomou o contra-ataque, foi no caso do jogo com o Princesa. Então, eu acho assim, que o Rio Negro vai entrar fechado lá em Manacapuru. Aí o que vai determinar o vencedor é aproveitar, se o Princesa criar os lances de ataque lá e tiver sorte e competência lá dos seus atletas, vai fazer gol. E o Rio Negro, se acertar, encaixar os contra-ataques, também tem a chance maior. Então, eu diria assim, se o jogo fosse prolongando, quanto mais for prolongando o 0-0, ou o empate em campo, a chance
do Rio Negro aumenta. Porque a chance que o Princesa vai se tocar todo pro ataque e o Rio Negro vai explorar os contra-ataques. Então, é imprevisível. São os dois grandes jogos na rodada. Para não falar de Nacional e Penharol. Daqui a pouco a gente entra aí, porque tem uma pessoa que manda um abraço para ti aqui, Eduardo Clara, né? Ele diz assim: parabéns pelo programa, como sempre. Não esqueça que o Tufão em último tem sua torcida em todos os jogos. Esse maior patrimônio do clube do São Raimundo vai voltar com um projeto. Deixa eu ver mais o que ele diz aqui. Com um projeto com um projeto profissional, né? Então foi um erro muito grande que o São Raimundo cometeu. Deveria de fato não ter. Eu defendi que não deveria ter entrado. O William Abreu, o diretor do Rio Negro, nos assistindo. Abraço, William. Jack Chan, rapaz, a esperança do Nassa. Abraço. Kaique Batista, qual a chance do Nacional perder os pontos? Um abraço, o doutor Luiz Cláudio. É o Kaique Batista, né? Mauro Roberto, boa tarde, amigos. Ocival Prado, pai do Dinamite, um abraço. Sérgio Mendonça, aumentando a nossa audiência. Mauro Roberto, abraço, doutor Luiz. Robson Silva, sabe quem é Robson Silva? O Garanha. Não, Garanha. Garanha, mandando. Jéssica, São Raimundo até morrer. Valdemir Souza. Basílio Rodrigues Júnior, estou assistindo. Teófilo Benarroz Mesquita, Partiano, um abraço para todos vocês. E irmão do Tisson Benarroz, do Nacionalino lá. É verdade. Como é que essa família vive, hein, rapaz? Um nacionalino, outro Partiano. O pai deles é promotor de justiça, foi um excelente promotor de justiça. Olha só, rapaz, tu vê que nosso Face, nosso Instagram, ainda agora o Instagram tava bombando, né? Mas tem um horário que o Instagram tem que sair. Bom, deixa eu analisar. Princesa e Rio Negro. O Rio Negro não contou com 4 jogadores importantíssimos nesse jogo. Eric na zaga, Wagner Diniz, lateral. No meio campo ele não pôde contar com o nosso Cristiano. E deixa eu ver qual foi o quarto jogador que ele não pôde contar também. Ele não pôde contar com 4 jogadores do meio campo. O Rafael. Bom, o time do Rio Negro o time do Rio Negro, eu digo para todo mundo, sem ter medo de errar, é o time mais fácil de ser marcado, porque joga no tradicional 4-4-2. Mas é uma equipe, se der liga na hora, é difícil deixar de vencer. Eles se fecham, né? Eles sabem se fechar e sair nos contra-ataques. Os jogos. E esse 4-4-2, o que dá a diferença é se ele tiver manter a posse de bola. Porque são jogadores técnicos. Tu pode ver o time do Rio sai bem por lá, tanto o Wagner Diniz como o Charles sai muito bem pela zaga. Tem o Rodrigo Ítalo jogando como nunca jogou. Tem o Cristiano jogou, assim como não jogava há muito tempo. Claro que o Cristiano é um craque, foi um craque quando era mais novo, tanto que foi para Portugal. Mas depois que ele voltou de Portugal, o Cristiano nunca jogou tão bem como está jogando agora. E tem, olha, o Arthur, esse cara, foi do tempo. Tem o Leonardo, que é um cara abençoado, é um cara que eu gosto dele, é um cara assim... Todos os jogos tem feito seu golzinho. Todo jogo ele faz o golzinho. E agora tem um jogador muito bom, eu vi nos treinos. O goleiro Paulinho, que veio do Atlético Mineiro. O goleiro do Rio Negro, eu acho um bom goleiro. Muito embora eu acho que ele falhou, pelo menos num dos gols do Holanda, a bola passou ali na frente dele. Eu acho que ele deixou bater, né, para fazer a pegada. Não, mas peraí, mas ele quando também... ela bateu, ela espirrou. Mas ele também tem crédito, né? O Pablo é muito bom goleiro, sem dúvida nenhuma. É bom jogador. Moçane da Silva, doutor, te pego no Rio. Não, olha, o Mozambique. Gente boa, né? Tipo, eu tenho muitos amigos aí no essa turma toda correndo pra bola. A chegada essa de correr com a bola, eles vão lá porque a chegada do garoto foi lá e foi buscar. Vamos lá agora. Penharol e Nacional, na minha opinião. Olha, o Penharol passa fazendo só aí. Ponto 6. É lá. Torci muito pro Nacional contra-ataque, é o Alain Bahia. Provavelmente, não sei, né? Ele já está recuperado.
já foi no banco sábado, poderia ter entrado, né? É isso. Então vou treinar esses jogadores. E não fez exigências de contrato, até porque o Nacional não tinha condições de atender nenhuma exigência. E aí, rapaz, ele foi futebol local aqui. Mas olha só, uma coisa que me chamou a atenção, o Charles se ele se mantiver, olha, se o Charles se mantiver motivado, treinando e querendo vencer, querendo ser o Charles, meu amigo, não tem ninguém para ele. Agora, cabe aí a comissão técnica a motivar o Charles. Eu gostaria ainda, no time do Nacional, e de todos os jogadores que eu vi, eu queria ainda ver, principalmente nesse jogo lá em Itacoatiara, que o Nacional vai precisar de ligação rápida para puxar os contra-ataques, um jogador de velocidade pelos lados do campo. Eu que acho que é o jogo para o Jack Chan jogar lá e conhece bem o terreno. Eu deixaria o Jack Chan e o Jefferson. Você tem aqueles pivôzão típico de jogador de área lá pro campo. Segurando 2, 3 zagueiros. E um cara rápido, com habilidade. Eu só diria, tomara que ele esteja ouvindo aí o Jack Chan, dizer o seguinte pro Jack Chan. Participando, dizer o seguinte, Jack Chan, quando você pegar a bola, você tem muito potencial, não tenha medo de pegar essa bola e partir para cima e driblar e só largar essa bola lá dentro da rede do gol adversário. Você tem capacidade para isso. É só observar o Neymar. Ah, mas o Jack Chan não é o Neymar. Nem os caras que vão te marcar também são os caras que marcam o Neymar. Então você tem totais condições de fazer uma arrancada daquela, pegar essa bola e levar. Não desiste no meio da jogada. Leva a jogada até o fim, que eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, esse jogão de bola, vou dizer por quê. Holanda, 13 pontos. Manaus, 18. Manaus vencendo, o próximo jogo dele, para ter uma ideia, será contra o Fast Club, jogo de 6 pontos. Se, por acaso, o Holanda vencer, além de ele ir para 17 pontos, fica 1 ponto do Manaus, o próximo adversário da Holanda em casa aqui com o Penarol, que se o Penarol perder para o Nacional... Não, se não ganhar do Nacional... A situação dele fica muito complicada. Muito complicada, porque vão faltar 2 rodadas. É uma situação extremamente difícil. Então, doutor, deixa eu analisar primeiro aqui. Eu gostei muito do time da Holanda. Deixa eu dizer, o Holanda, ele não tem um equilíbrio constante em 45 minutos iniciais. É o condicionamento físico. Mas ele, no segundo tempo, a garotada se solta e coloca velocidade, as mudanças que o menino lá, o Sidney, irmão do Cavalo, ele conseguiu ele que foi jogador do São Raimundo, ele tem a equipe na mão. Ele sabe do limite. É um time bem quando ele muda, quando ele começa a colocar as peças, a equipe do Holanda, quando faltam 20 minutos para terminar, rapaz, o adversário sofre um sufoco em termos de velocidade. Porque os 20 minutos finais, aquele sistema tático 4-1-4-1, 4-3-3, 4-5 não sei o que e tal, vai tudo pro beleléu, os caras, todo mundo, um dia desse tinha um esquema, sabe qual era? 9-1, que nunca o cara chega no treino e nunca vê o cara treinando isso, né? O goleiro mais 9 lá, o centroavante. O contra-ataque, o cara pega no campo do próprio adversário, já tá dando contra-ataque, não tem ninguém lá no campo dele. Mas eu acho que o que prejudicou a Holanda é o condicionamento físico abaixo do Nacional, abaixo do Fast, abaixo do Manaus. Então eu penso isso, entendeu? Mas em matéria de time arrumado, rapaz, o Holanda... O goleiro é muito bom, garoto. Rapaz, ele fez milagre naquele jogo com o Nacional, fez cada defesa. Eles estão lamentando, por isso que eu digo entrou o Si, né? Tu sabe que nós temos 8 equipes. O Si faz parte do futebol. Nós temos 8 equipes mais o Si. Né? Porque o Holanda está dizendo, se nós tivéssemos ganho aquele jogo, estávamos com 17. Se não sei o que, então... Mas eu vou dar mais um sim. Se o Nacional não tem o Charles, nesse jogo com a Holanda, no segundo turno, não tinha ganho. Para encerrar, só esse tema. A questão, o Charles entrou, no primeiro jogo fez um gol. Entrou no segundo jogo, fez um gol. No terceiro jogo, ele já não fez nenhum gol. Jogou 90 minutos. Aí é que vem sempre aquela... Não, mas peraí, mas olha contra quem foi o jogo.
Ele jogou contra o Princesa, o terceiro jogo, rapaz. O Princesa é um time que é postulante ao título, é uma das melhores equipes do campeonato. E ainda assim o Charles botou... 0-0. Foi, mas ele botou ele deu uma assistência que... A assistência vale igual um gol. 2-0. Botou o Paulo Roberto na cara do gol. Ele ganhou do Holanda com o gol dele, né? Com o gol dele. E no primeiro Manaus, jogo, contra o Manaus. Ele jogou contra o Manaus 4-2. Foi. Então, essa situação. Bom, agora o último jogo é um jogo para o Tricolor de Aço tentar sua recuperação, né? Porque o São Raimundo já... Não, joga agora. Eu acho que o Fast vai somar 3 pontos agora contra o São Raimundo. Nem que ganhe de 1-0, mas vai ganhar. E é na arena, né? Não vejo a menor condição. O São Raimundo tem 30 minutos de jogo. É impressionante. Joga de igual para igual 30 minutos. Mas é porque o futebol são 90, cara. São 90, tem muitos aspectos. Aí, rapaz, sofre... E agora, com a eliminação, a coisa pode ter duas situações psicológicas aí pro São Raimundo. Ou eles se soltarem e começarem a jogar sem não ter peso, responsabilidade, sem peso, ou achar que não, já fomos mesmo, já vamos embora e já estamos perdidos mesmo, e entregar de vez. E de repente tem 11 em campo, 2 no banco. Pode acontecer com o São Raimundo aquele fenômeno que aconteceu com o time de Camarões contra o Brasil na Olimpíada de 2000. Você se lembra? Naquela Olimpíada, Camarões estava com 2 jogadores a menos. Aí eles foram pra cima, rapaz. Foram pra cima no tudo ou nada e tinham o gol de ouro. Fizeram o gol de ouro e eliminaram o Brasil. É verdade. Eliminaram. Então, pode acontecer isso. Agora, mas eu não acredito. Eu acho que o mais provável é o São Raimundo já rebaixado, não ter motivação e aí perder todos os jogos. Infelizmente, eu falo isso fazendo assim uma análise, não é uma torcida minha. Olha só, outro problema do Tricolor tem jogador, os 11 jogadores, e tem banco. Mas é aquilo que eu digo, não deu liga ainda. Essa mudança constante, não sei o que passa na cabeça. Eu acho que o Faixa também tem um aspecto moral aí, veja só. É outra análise, tá, gente? Por favor, não me leve a mal, quem não gostar do meu comentário. Mas veja bem, sabe quando o time recua? Que aí você chama o adversário para cima de você. Esse negócio do Faixa ter recorrido a TJD para querer tirar ponto do Nacional, porque isso passa uma mensagem subliminar para o grupo dele, dizer, olha, realmente nós estamos com um time inferior, nós estamos ameaçados de não nos classificarmos, então nós tivemos que recorrer a esse ato de desespero, de querer tirar pontos e não sei o que e tal. Então eu acho que o Faixa se abateu, você pode observar, que depois que o Faixa entrou, começou com esse negócio de tirar ponto do Nacional, ele não jogou mais bem partida nenhuma. Não jogou mais, nenhum jogo bem. Entendeu? Então eu acho que o Faixa se abateu moralmente e tem que ver como os jogadores vão reagir. Primeiro é o seguinte, né? Antes do jogo contra o Nacional, o Tricolor de Aço tinha jogado com o Rio Negro. Pois é. Foi 2-2. Foi um clássico, é verdade, né? Anteriormente... Eu não assisti ao jogo, mas eu vi os juízes reclamarem muito do pênalti. Ele empatou de novo contra o Princesa. Então, o Tricolor só conseguiu uma vitória, deixa eu ver, olha só, 3 empates seguidos. Ele conseguiu 4 empates seguidos. Será que é isso, rapaz? Essa é verdade isso, doutor? Peraí. 6ª rodada, o Tricolor ganhou da Holanda de 3-0. Daí vamos para... Foi o melhor jogo do Faixa, eu acho, no campeonato. Vamos para a 7ª rodada. 1-1 com o Manaus. Foi. 8ª rodada. Não, peraí. 1-1 com o Manaus, o Faixa empatando no final do jogo. Aí, na 8ª, o Fast Club empatou com o Penarol lá, com o Penarol perdendo o pênalti para ganhar o jogo. Isso. Na 9ª, 1-1 com o Princesa. Pois é. Lá em Manacapuru. Aí eu não sei, eu não vi o jogo. Aí a 10ª foi contra o Rio Negro, 2-2. Empatando no final com um pênalti. Veja bem, não assisti ao jogo. Que o Charles foi rumo ao gol, o zagueiro veio, houve um choque. O torcedor do Rio Negro estarem reclamando do pênalti. Não, o nosso Júlio Brasil, que estava atrás do gol, ele, né? Que gosta do Fast Club, ele não é contra o Fast, não é Rio Negrino, ele disse não houve pênalti, na opinião dele. Nós estamos muito distantes. Eu não tenho opinião porque eu não vi o lance, não vi nem replay de televisão, não mostraram, entendeu? Então eu não posso opinar. Mas é um fato que a torcida do Rio Negro
eu vi muitos protestarem no Facebook, nas redes sociais, contra a marcação do pênalti. Seja como for, o Fast não ganha já há vários jogos. 3 jogos. E não apenas não ganhou, mas jogou mal e poderia ter perdido esses jogos todos. Poderia ter perdido para o Penarol, poderia ter perdido para o Manaus, poderia ter perdido para o Rio Negro, porque o empate veio no finzinho dessas partidas. Juninho mandando um abraço, Cícero Barbosa também está nos assistindo, um abraço a todos vocês. Vamos agora ao resultado. Princesa Rio Negro, doutor. Rapaz, aquela minha análise, é um jogo de um time que vai se propor defensivo, o Rio Negro, para sair nos contra-ataques, e do outro que é só ataque. Eu vou cravar aí, rapaz, eu acho que dá Rio Negro. Da Rio Negro. Ismael Moura, o nacionalino, torce pelo Nacional ele, perder todos os jogos. Ismael, Rio Negro, né? Eu vou cravar um empate. Eu não estou muito confiante no Galo. Olha, não é por nada, eu não sei quem volta, quem deixa de voltar, mas o Rio Negro depende muito desses 11zinhos, né, os 11zinhos lá, e 1 ou 2 no banco. O banco do Rio Negro agora foi terrível. Bom, então eu vou no empate. Penarol e Nassa. Eu acho que dá Nacional. Dá Nacional lá em Itacoatiara. O Nacional ganhou os últimos jogos decisivos todos em Itacoatiara. Todos os jogos que o Nacional foi jogar em Itacoatiara, venceu. E acho que aquela coisa, se segurar ali atrás, não tomar o gol, e tendo chás para puxar os contra-ataques, e se o nosso treinador colocar, der uma oportunidade aí para o Jack Chan, eu quero ver como é que fica o time jogando com um jogador rápido, lá na frente, pelos lados do campo, para abastecer o Jefferson. Ou o outro jogador, acho que o Hudson, né? O outro pivô. Mas eu manteria o Jefferson, que já conhece o gramado lá. É aquele pivôzão clássico, entendeu? Acho que é um jogo que tem a feição do Jefferson. Então pelo Nacional. Pelo Nacional. O Penarol, o último resultado dele foi em cima do São Raimundo. O último. Não, ele esteve perdendo o jogo. Foi o único jogo que o São Raimundo esteve à frente do placar. Virou o jogo lá. Então o Penarol, assim, tem sérias dúvidas. Agora deixa eu colocar ele em cima do muro. Ismael Moura, Penarol e Nacional. Empate. Eu acho, pela situação que conversei ontem do Penarol, a situação está muito complicada. Estão cobrando demais dos jogadores, sabe? Pelo investimento, estão gastando porque eles vêm para Manaus um dia antes. Mas a gente sabe, Zezinho, que contra o Nacional, todos os times jogam como se fosse uma final. Independente de estar bem ou mal, se eles ganharem do Nacional lá em Itacoatiara, é como se tivessem sido campeões. Então eles vêm pra cima mesmo. Eu vou arriscar um empate. Agora, Holanda e Manaus. Rapaz, aí, esse é o jogo, eu acho que vai ser mais... Eu acho que dá Manaus por causa... na arena, eles estavam jogando tudo ali. Na arena? Estavam jogando tudo na colina, campo pequeno, etc e tal. Agora na arena, uso técnico, tático, aquela situação de bom... Olha, eu acho o time do Holanda um time muito acertado em campo. É um time assim ajustado. Mas o Manaus também tem bons jogadores. E tem o Lana lá no... Olha, sabe que essa vitória já pode até se tornar líder, hein? E acho que eu acho que vai dar Manaus pelo seguinte, porque o Holanda vem de um jogo difícil contra o Rio Negro, não teve tempo ainda de se recuperar fisicamente. Mas o Manaus também jogou no mesmo dia. Mas jogou com quem? O Manaus ganhou um jogo... Jogou no São Raimundo, rapaz, não jogou com... Né? Não teve grande esforço o Manaus. Então acho que o Manaus vai estar mais inteiro fisicamente. E como o jogo é na arena, um campo maior, que exige mais do aspecto físico, entendeu? Eu acho que o Manaus é favorito para esse jogo. Tá, ok. Ismael, Holanda e Manaus na arena, amanhã. Manaus, eu vou cravar no empate. Eu acho que esse jogo vai ser o jogo do... se tivessem os dois times aí, do ponto de vista físico, descansados, eu teria outro resultado, mas eu acho que dá Manaus por estar mais descansado. Se fosse na colina, eu cravava o Manaus livre, sem problema nenhum, mas na arena vai contar muito também o aspecto físico, né? Que estão jogando terça, sábado. Os cabras, eu não sei o que aconteceu, o Hamilton não jogou, se foi cartões amarelos. Bom, esse outro,
Aqui tá uma papita, papai. Forte Clube e São Raimundo. Não, aí não tem nem. Aí tem que acertar o placar. Não. A vitória, claro, que é do Ismael. Forte e São Raimundo na Arena, às 21 horas. Eu também vou no Forte. Bom, doutor Luiz Cláudio, eu queria te agradecer o carinho e a atenção que a equipe difusora. André Lima manda um abraço para você e te desejar que um bom dia de hoje de todos os trabalhadores desse Brasil. Te agradecendo o carinho e atenção com a equipe esportiva difusora. Obrigado, Zezinho, a satisfação estar aqui. Você que eu sou seu fã, meu artilheiro 77 do meu time do Nacional. E dizer que estou à disposição para vir aqui. E tenho muita expectativa aí que o Nacional possa vencer esse jogo em Itacoatiara, conquistar com antecedência a classificação e voltar a protagonizar os belos momentos no futebol que o Nacional nasceu para vencer. É um time vencedor e vai voltar a ser, a minha grande torcida e expectativa. Ok, obrigado. Ismael. O Jorge Mário Pinheiro está dizendo, Tufão 1-0. Esse adora o tricolor de aço, viu? Jorge Mário Pinheiro, aqui, um abraço. Não, vamos embora dizendo pro Cantinho Paraense que Remo e Paysandu ficaram no empate, né? E decidem no segundo jogo. Ô bicho viciado em microfone, pare de falar, homem. Seu horário já acabou. É verdade, porque mais uma vez comecei a semana ao lado desse paraense, acriano, boliviano, sei lá. Ele sempre assim com a equipe da difusora. Tu é guia. E durante a semana ele fica sempre desta forma. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. E na certeza de que amanhã estamos de volta, se Deus quiser.